Pessoal, olha só, para mim é um prazer estar falando aqui com vocês pelo Mundana, promovido pela Ana Paula Soares, que está super atenta às melhores coisas que está acontecendo e eu fico super lisonjeado de estar nessa seleção com Gisberta. Então fiquem de olho, acompanhem o Mundana. Quanto mais conservador se torna o país, mais a minha necessidade artística vai falar de humanidade. Foi assim que o ator Luiz Lobianco começou a nossa entrevista, direto dos bastidores do Teatro da UF, de onde eu acabei de falar com o Luiz Lobianco. Eu estou muito feliz, estou meio boba, estou me sentindo uma grande privilegiada. Vocês vão conferir agora tudo que a gente conversou e o quanto foi lindo, assim, poder ouvir uma pessoa tão sábia e tão atenta às necessidades sociais. É isso. A peça conta a história real da brasileira Gisberta, vítima de transfobia em São Paulo, que buscou refúgio na Europa, mas teve em 2006 uma morte trágica na cidade do Porto. Gis, e eu abro um parêntese agora e tomo essa licença de intimidade para chamá-la assim aqui no vídeo, porque eu acho que Gisbertas estão por aí mais próximas da gente do que a gente imagina. Ela acabou se tornando em Portugal um ícone na luta contra os crimes LGBTs. O drama musical, com direção de Renato Carreira, produção de Cláudia Marques e texto de Rafael Souza Ribeiro, faz temporada no Teatro da UF em Icaraí, aqui em Niterói, até o próximo dia 29 de outubro. E aí eu conto com o público de Niterói aqui no Gisberta, de sexta a domingo, sempre às 20 horas, aqui no Teatro da UF. A gente, desde do início do processo, na verdade eu acho que até antes de eu conhecer a história da Gisberta, o que eu sabia era que eu queria contar uma história. Depois, vendo como ela virou esse ícone e esse mártir, né, e tudo mais, isso ainda ficou mais claro para mim, porque não me interessava a ideia de eu me transformar num personagem e como ator viver essa dor. Não era isso. Eu acho, inclusive, que isso tira o protagonismo dela. Eu queria que ela fosse a grande protagonista dessa história, mesmo ela não estando aqui. E não queria que a peça fosse sobre a virtude de um ator que se transformou para fazer a Gisberta, até porque somos muito diferentes. Então a gente criou um mosaico de personagens, acho que eu botei um pouco de tudo que eu gosto de fazer para contar essa história, que apesar de ser uma tragédia, ela é muito bem-humorada, porque eu sou um ator da comédia também, e fiquei conhecido pela comédia, e nas pesquisas com a família e tal, eles contavam histórias engraçadíssimas da infância dela, do temperamento dela, e o humor cria empatia. Então tem humor, tem música, que é uma coisa que eu já trabalho há um tempo, já uso música. Eu amo música. E tem poesia, a gente se inspirou em Fernando Pessoa, enfim, e personagens reais e personagens que a gente criou e que estão misturados. O público não sabe exatamente o que é real e o que não é. Mas esses que a gente criou, eles dão conta do tempo que ela ficou longe, do tempo que ela não dava notícia, porque ela não queria preocupar a família e dizer que estava tudo bem nas cartas e tal. Então a gente criou do universo, que era o universo da noite LGBT em Portugal, a gente criou personagens que complementam essa história. Gisberta foi vítima de adolescentes. Ela foi assassinada violentamente por jovens também marginalizados pela sociedade. Eu pedi para o Lobianco, que é o idealizador e protagonista da peça, para falar para a gente sobre a importância de se combater o preconceito com informação, principalmente atrelada à educação. Bom, vamos falar bem sério. Ainda mais numa época em que a gente vê temas tão retrógrados ganhando força por aí, como, sei lá, escola sem partido, não se debater gênero nas escolas e também a arte sendo censurada. Enfim, vamos ouvir ele. Nessa história, a tragédia, eu vejo que é uma tragédia de muitas pessoas. Obviamente que a Gisberta é a vítima porque ela pagou isso com a vida.
mas eu costumo dizer que é uma história de desamor, porque os meninos que torturaram a Gisberta eram 14 adolescentes, eles eram meninos abandonados e de famílias muito pobres e que eram abrigados por uma instituição católica mantida pelo Estado. Só que as condições que esses meninos viviam nesse lugar eram desumanas, assim. É a mesma desumanidade que fez com que a Gisberta fosse embora do Brasil e fosse buscar alguma dignidade fora do país. Os meninos eram constantemente estuprados, eles viviam em condições de higiene, enfim, o esvaziamento do individual, não tinha escova de dente, tinha um único par de sapatos para todos os meninos, então que acordava primeiro pegava o sapato e usava os outros todos, ficavam descalços, eu falo isso na peça. As punições, os castigos para as coisas que são de criança, de fez xixi na cama, então os padres deixavam o menino dormir em cima do xixi durante um mês. Isso é de uma indignidade, né, assim, e cria monstros, porque é o momento que você está criando a sua personalidade, é o momento que você está criando o seu caráter, entendendo o que é ser uma pessoa, o que é ser humano, e os meninos reproduzem só o que eles vivem. A partir do momento que eles encontram uma pessoa tão frágil ou mais do que eles vão reproduzir o comportamento que eles conhecem. Acho que isso não justifica nada, mas seria muito irresponsável no texto se a gente só contasse o que aconteceu com a Gisberta e não contasse também o quão grave é a irresponsabilidade das instituições, das igrejas. Esse caso, Gisberta, em Portugal, a partir dele, a sociedade portuguesa viveu várias transformações. Inclusive, hoje, Portugal é um dos países mais seguros para a comunidade LGBT viver. E no Brasil, a gente está indo num caminho contrário e pouca gente está fazendo alguma coisa ou alertando, ou levantando essa bandeira de que a gente está indo para um lugar muito triste e muito grave. Tanto no respeito às diferenças, quanto na exploração da fé das pessoas, dos líderes que falam por religiões, se aproveitam da fé das pessoas, tem muito espaço hoje na política e levam para frente essa palavra de ódio que não tolera diferenças, não aceita a arte como um lugar de debate, que é o meu trabalho, né? Então é muito preocupante o que a gente vive hoje. E eu espero que essa história possa inspirar e transformar um pouco algumas cabecinhas. Gisberta tem uma importância social muito grande. Ainda mais nesse momento que a gente vê tanta intolerância e preconceitos atravessando o Brasil e o mundo. Eu perguntei para o Lobianco como que ele se sente sendo um porta-voz ou um mediador mesmo de um assunto tão emergencial e ao mesmo tempo tão discriminado pela parcela conservadora, homofóbica, transfóbica da nossa sociedade. Eu acho que é uma responsabilidade, mas não uma responsabilidade só desse tema, é uma responsabilidade do artista. Como eu falei, a gente precisa levantar os debates e o teatro é um lugar para a gente se transformar, para a gente pensar, não só falando de transfobia, mas de vários outros assuntos, né? O que acontece é que eu fui reconhecendo ao longo da minha carreira que eu sempre vinha parar nesse lugar de questionar os preconceitos, as diferenças na sociedade, os opressores, né? Eu acho que é um pouco o que a gente faz no Porta dos Fundos, por exemplo. Com o Humor do Porta, a gente está sempre colocando o opressor num lugar ridículo, né? Um lugar que ele está exposto, a gente inverte a expectativa. E a gente vinha de um lugar do humor que era o contrário, né? Era sempre o gay era sempre risível, o negro era sempre risível, enfim, as minorias, né? E agora não, agora eu busco o contrário, eu sempre acho que o opressor ele que tem que estar exposto. E fui entendendo isso como uma característica do meu trabalho que foi acontecendo, que tem, acho que a ver com o meu temperamento, com o que eu observo e tudo mais. E aí eu uso o que eu posso, assim, eu gosto muito de criar projetos, além de ser ator, eu digo que eu sou criador porque eu gosto de estar na raiz dos projetos que eu participo, que eu faço, e eu sei que tem um público muito atento.
espontâneo, no sentido de que não era um público que vai a teatro sempre ou a classe teatral, era um público que queria saber desse tema e que voltava e levava uma pessoa que nunca foi ao teatro e fala, não, você tem que ver esse espetáculo porque você vai mudar quando você assistir isso. É nesse lugar que eu quero chegar. E é por isso que eu sou muito feliz com Gisberta e o que essa peça traz. Então vocês perceberam que eu tive no camarim do Luiz Lobianco, né? Ele gravou pro Mundana com todo o carinho desse mundo. Me deu maior moral mesmo, sabe? Foi muito atencioso. E eu fiquei ainda mais fã desse cara. Pessoal, olha só, para mim é um prazer estar falando aqui com vocês pelo Mundana. Eu acho que é uma oportunidade de todo mundo estar por dentro do que está acontecendo de cultura. É um espaço de jornalismo cultural promovido pela Ana Paula Soares, que está super atenta às melhores coisas que está acontecendo. E eu fico super lisonjeado de estar nessa seleção com Gisberta. Então fiquem de olho, acompanhem o Mundana. E eu acho que o futuro é esse, né? São as pessoas que podem influenciar e que têm um olhar especial, trazendo esse tipo de informação para vocês. Muito obrigada, Luiz. Sério mesmo, foi ótimo. Na descrição desse vídeo, gente, eu vou deixar todas as informações para você saber mais sobre a peça Gisberta. Pra galera cult aqui de Niterói, gente, é obrigatório, tem que ir ver. Tem. E você não vai sair do teatro da mesma forma que você entrou, isso é fato. Então, assim, é oportunidade, tem que ver. Outra coisa, gente, sério, se inscreve aí no canal, se inscreve agora aqui no Mundana, sério. Esse vídeo, essa entrevista me deixaram muito, muito feliz mesmo, assim, transbordando. E se você gostou também, então curte aqui embaixo, aproveita, faz isso. E a gente se vê semana que vem. Tchau!